Olá, tudo bem? Depois de um tempo, né, nós voltamos e vamos sempre voltar, se Deus permitir, né? Mas esse estudo, ouvindo a voz de Deus, tem que terminar direitinho, tá bom? Mesmo que eu demore um pouquinho. E aí vocês podem ter certeza que eu vou tentar fazer mais rápido, mas é que eu estou resolvendo problemas e aí problemas de documento, de venda, e aí às vezes a gente tem que ir para outro lugar e fica difícil em outro lugar fazer os vídeos. Mas eu vou tentar fazer de qualquer lugar, tá bom? Para nós. Então, hoje o estudo é o milênio, número 8, o milênio. Vamos orar para o Espírito Santo estar conosco. Ele já está, cremos, mas é bom a gente demonstrar gratidão e fé e pedir, tá bom? Querido Deus, esteja conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. A sequência da volta de Cristo, acontecimento extraordinário, maravilhoso, né? Terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Decorrerá um período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Onde e em que circunstância estará Satanás? Qual e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos respostas onde? Na Bíblia. Na Bíblia é o único documento de Deus deixado nessa terra para que possamos ser guiados, tá bom? É importante, então, estarmos lendo e estudando as Sagradas Escrituras para responder essas perguntas, essas indagações. E a primeira pergunta que a Bíblia responde vai ser: para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? Apocalipse 26 responde: irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Serão sacerdotes de Deus. Sobre eles a morte não terá mais poder. Então a palavra milênio, ela não existe na Bíblia. Mas o conceito está bem entendido, bem presente. Significa o período de 1000 anos, né? Milênio, 1000 anos. Isso aparece em Apocalipse 21 a 10, 1000 anos, referindo-se ao tempo entre a primeira e a segunda ressurreição. Segundo, o que os salvos farão no céu durante esses 1000 anos? Apocalipse 20, verso 4, primeira parte, né, desse verso, responde. E em 1 Coríntios 6, 2, vamos ver que ele responde assim: os salvos receberão a autoridade de julgar. Hoje nós não podemos julgar ninguém. E o próprio Jesus, estando conosco, disse: eu não vim para julgar. Olha, Jesus, o Deus, né? Disse o quê? Eu não vim para julgar. E nós queremos julgar o nosso semelhante. Queremos saber quem vai ser salvo e quem vai estar perdido. É impossível. E Deus não quer isso. Então os salvos entenderão porque muitos não estarão lá. Antes do milênio e da segunda vinda ocorrerá o julgamento investigativo que estamos vivendo hoje, para definir de acordo com a aceitação ou rejeição da graça quem será salvo ou perdido. Durante o milênio ocorrerá o julgamento comprobatório ou julgamento de revisão, com o propósito múltiplo. Primeiro, A. Responder a quaisquer dúvidas dos justos sobre a razão pela qual os ímpios se perderam. B. Confirmar o julgamento de Satanás e dos anjos caídos. C. Vindicar o caráter de Deus. Então, nesse período, os justos desfrutarão de tudo o que a divindade tem preparado para eles no céu. Veja,
Nós estamos no período do juízo investigativo. Deus está investigando todos os seus, e aí depois vai ter outra fase, né? Vai ter o julgamento comprobatório. Então, durante o milênio, né? Durante o milênio vai ter o julgamento comprobatório. O que é isso? É a mesma coisa que revisão. Vai aí esse julgamento ele tem um propósito múltiplo. Ele vai responder a quaisquer dúvida dos justos sobre a razão pela qual os ímpios se perderam. Vai confirmar o julgamento de Satanás e dos anjos caídos. E também vindicar o caráter de Deus. E nesse período os justos desfrutarão de tudo o que a divindade tem preparado para eles no céu. Então, assim que ocorrerá. A Bíblia explica dessa forma. Mais coisas, então, não se deve nem falar. O que a gente pensa, o que a gente acha, deve ser esvaziado da nossa mente. Porque a gente não tem... a gente não foi ao céu, a gente não esteve com Deus assim pessoalmente, a gente não esteve na época dele estando como Jesus. Então, como é que a gente vai dizer eu acho e assinar embaixo? E ainda falar para os outros. Isso é muito perigoso. Isso é uma arma do inimigo. Então, como ficará a terra durante esse período? E a terra, como vai ficar durante esse período de 1000 anos? A terra, Jeremias 4, 23 a 26, 25, 33 diz: a terra ficará sem forma e vazia. Voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas durante esses 1000 anos. Os santos estarão lá no céu. Vai estar havendo o juízo comprobatório, né? Como já falamos, ou de revisão, durante o milênio. Então, ocorrerá esse julgamento. E aí eu já falei dos propósitos, responder a dúvidas, confirmar o julgamento de Satanás dos caídos, vindicar o caráter de Deus. Então, os justos desfrutarão de tudo o que a divindade tem preparado para eles no céu. Isso durante o milênio. Antes do milênio e da segunda vinda, ocorrerá o julgamento investigativo. Nós estamos nesse período. Julgamento investigativo. Eu estou repetindo 3 vezes para internalizar, cair na mente e a gente poder depois fazer aquela análise e aprender com Deus, aprender do que Ele deixou para que nós aprendêssemos. Não colocar nossas eu acho, eu penso, eu quero, nossas convicções, nossos pensamentos, nossas vontades, que às vezes não é de acordo com a Bíblia, não está de acordo com a Bíblia, porque não tem conhecimento suficiente. E aí, durante esse período, na terra, Jeremias 4, 23 a 26, 25, 33, diz que ela ficará sem forma e vazia. Voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. As cidades ficarão todas derribadas e destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas. É isso aí. A terra ficará cheia de pessoas mortas. Então, repito, a terra ficará com o milênio, durante os 1000 anos que os justos estarão no céu, que eu já repeti 3 vezes, né? A terra ficará como? Sem forma e vazia, não haverá pessoas vivas. As cidades estarão derribadas, destruídas, e as pessoas que estiverem na terra estarão mortas. Então, isso que a gente tem que... É difícil mesmo, é difícil a gente depois lembrar desses aspectos, mas a gente deixa assim, tenta, né, falar
deixar bem claro as palavras, a forma de falar, para que fique mais fácil a gente conseguir entender. Então, o milênio é um período em que se cumpre essa profecia. Isso é uma profecia. Quando a terra ficará sem forma e vazia, como um deserto, o abismo em que Satanás está lá nesse momento, na terra, sozinho. Satanás está lançado aí. É a própria terra, né? O abismo em que Satanás será lançado é onde? A própria terra. Transformada numa assolação completa por causa das catástrofes que ocorrerão na segunda vinda de Cristo. Ao longo desse período, então, não haverá pessoas vivas. E a terra ficará cheia de mortos, sem haver quem os sepulte. A quarta pergunta: quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Apocalipse 20, 1 a 3 responde. Apocalipse capítulo 20, versos de 1 a 3 responde. Nesse período na terra ficarão vivos, ou ficará vivo apenas, ou ficarão, né? Porque Satanás e anjos, os seus anjos, os que foram jogados, caídos na rebelião de Satanás contra Deus, então quando ele morava lá na dimensão de Deus, no céu, né? A gente chama de céu. Então, a prisão de Satanás é circunstancial, por quê? E é simbólica, porque ele não vai ter mais a quem ele tentar, né? O prazer dele é machucar a gente, porque assim ele está machucando Deus, porque Deus nos ama, nos criou, né? E ele vai não ter mais essa possibilidade, porque os santos já estarão lá no céu, os que foram ressuscitados, né, na volta de Cristo, como nós explicamos no estudo anterior. Ele foi ressuscitado e foi transformado, os mortos. E os vivos foram transformados e ascendeu, né, ao céu, os anjos levaram. Jesus vai estar a uma certa distância da terra, porque a terra estará um caos. E aí, Satanás estando aqui, os santos estando lá com Deus, nessa dimensão, eu espero estar em nome de Jesus e você. E temos que nos preparar, temos que aprender a confiar em Deus, aprender a respeitar os 10 mandamentos e aceitar Jesus como nosso querido Salvador e fazer o que Ele quer que seja feito, obedecer, porque a queda de Adão e Eva foi por causa da desobediência. Será que nós vamos então continuar como é que a gente, ai meu Deus, né, perpetuar essa característica que é do inimigo de Deus? É muito triste, né? Nós não podemos deixar esse legado, queria dizer isso, o legado infeliz do inimigo de Deus. Enganou Eva iludiu seu marido e assim nós estamos nesse sofrimento. E tudo isso acontece conosco. E ainda às vezes nós achamos que Deus podia melhorar de uma hora para outra, que as crianças não poderiam morrer do jeito que morrem, que nós não poderíamos sofrer do jeito que sofremos, nem morrer do jeito que... Realmente, nada disso era para acontecer. Mas nós temos que botar a culpa na pessoa certa e não em Deus. Porque Deus não fez nada disso. Então, nesse período na terra ficará vivo apenas Satanás. Durante os 1000 anos, o inimigo de Deus e seus anjos permanecerão na terra, contemplando o resultado de sua obra, de morte e destruição. Os ímpios mortos serão os personagens principais da segunda ressurreição após o milênio. Farão parte dessa ressurreição todos os que rejeitaram a Cristo, sua lei e seu plano de salvação, viu? Sua lei. A lei é perpétua. A lei, ela não condena quem obedece aos mandamentos, né? A lei de Deus não condena quem obedece aos mandamentos, que é a lei. Ela vai condenar quem desobedece, quem transgride.
E agora, passados 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Apocalipse 25:7 diz, ó, os ímpios ressuscitarão. Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. Eis agora o grande drama do Apocalipse. Acabaram-se os 1000 anos. Deus ressuscita todo o que rejeitaram e, consequentemente, Satanás é solto de sua prisão. A partir desse momento, Satanás realizará a última obra de engano na terra, preparando um exército numeroso, como a areia do mar, para atacar a cidade santa, a Nova Jerusalém, que João viu descer do céu. Apocalipse 20:1-8. Então, passado o que acontecerá depois dos 1000 anos? Passados os 1000 anos, ocorrerá o quê? Em Apocalipse 25:7, vai responder, ocorrerá o que com Satanás? Porque só Satanás vai estar na terra, né? E depois que passar esses 1000 anos, então Satanás será solto, né? Ele será solto por quê? Porque, olha, os ímpios ressuscitarão. Satanás será solto de sua prisão. Os ímpios, aqueles que estão mortos, que não foram enterrados na terra. Então, eles ressuscitarão e Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. Eles ressuscitados, Satanás volta a tentá-los. Eis agora o grande drama. Apocalipse, acabaram-se os 1000 anos. Deus ressuscita todos os que o rejeitaram e, consequentemente, Satanás é solto. A partir desse momento, Satanás realiza a última obra de engano. Qual será a última obra de engano? Eu já falei, né? Na terra. Ele vai preparar um exército numeroso, como a areia do mar. Essas pessoas que estavam mortas e não foram sepultadas e permaneceram durante 1000 anos, né? E Satanás na terra junto com esses mortos, eles agora ressuscitaram, Satanás é solto, ele vai fazer a última batalha contra Deus, contra os filhos de Deus. Isso porque os santos, depois desses 1000 anos, também estará vindo para a terra. Veja bem como é o que a Bíblia fala. Satanás é solto de sua prisão. A partir desse momento, Satanás realizará a última obra de engano na terra, preparando exército, né, numeroso, como a areia do mar, para atacar quem? E o que? Deus. A cidade santa que está descendo, a Nova Jerusalém, que João viu descer no céu. Apocalipse 20:8. Capítulo 20, versos 1 e verso 8. O que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Apocalipse 21, verso 2, Apocalipse 10, versos 25 e 7, responde: a cidade santa descerá para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos. Com quem? Com Jesus. Fora da cidade estarão quem? Os perdidos juntamente com Satanás. Enquanto a cidade santa desce do céu, Satanás reunirá um grande exército. Veja bem o que a gente está ouvindo através da Bíblia. Toda essa trama é passada dentro daquele limite de tempo entre a ressurreição dos ímpios e a sentença final. O milênio começa com a segunda vinda de Jesus e termina com a ressurreição de todos os ímpios. Nós chamamos de segunda ressurreição, porque a primeira foi dos santos e essa agora é dos ímpios, quando Jesus está voltando após o milênio, ou após os 1000 anos, né? Como a Bíblia fala, após os 1000, ela não fala milênio, ela fala 1000 anos, mas a gente sabe que é a mesma coisa, né? Então, o que Satanás fará com o seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? E aí? Apocalipse, capítulo 20, verso 8, responde: ele reunirá todo o seu exército, será como a areia do mar, e se preparar para atacar e tentar possuir a cidade santa que descerá do céu. Sob o comando de Satanás, os ímpios surgirão de todos os pontos da terra para atacar a cidade de Deus. Gog e Magog são os nomes simbólicos adaptados dos nomes do inimigo de Israel,
Ezequiel, né, 38:2. E representam os inimigos de Deus de todas as gerações, né? Gog e Magog representam os inimigos de Deus de todas as gerações. Então chamar Ezequiel mesmo. Ezequiel 38:2. 8. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Apocalipse responde. Apocalipse 20, versos 9 e Mateus 25, verso 41. Descerá fogo do céu em enxofre aos que rejeitaram a salvação. Jesus não veio, não tem essa intenção de matar ninguém. Mas Jesus precisa exterminar o mal da terra. E todos os que não querem, rejeitam a Jesus, a Deus. Todos os que não querem obedecer aos mandamentos de Deus, que iludem as pessoas e que diz que não precisa guardar um ou outro mandamento. Deus diz que se tropeçarmos em um só ponto dos mandamentos, estamos transgredindo todos. Então, os líderes religiosos atuais, eles, infelizmente, que não obedecem a Deus e faz os seus fiéis, né, também não obedecerem a Deus e faz as pessoas obedecerem à mente humana e conduz as pessoas. E, infelizmente, Deus chama, Deus pede, Deus diz que está batendo. E quem abrir, ele entra e ceará com ele. Mas você que não quer, que não crê em Deus, você que rejeita Jesus como seu Salvador, você que não se preocupa em guardar os mandamentos de Deus. Então, o pecado está contigo. Na verdade, o pecado está com todos nós. Mas sempre que estamos errados, reconhecendo a vontade de Deus e tentando obedecer a Deus, nós confessamos a Jesus, né? E Ele fiel e justo para nos perdoar. Mas se você não quer de jeito nenhum, se você rejeita Deus, se você não crê na salvação, se você não crê no sacrifício na cruz que Jesus fez por você, então Jesus vem eliminar o mal. E aí elimina todos que o rejeitaram. E aí com o quê? Com fogo e enxofre, tal como aconteceu em Sodoma e Gomorra. E aos que rejeitaram a salvação. O fogo foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás. Por favor, Deus está te chamando. Deus está me chamando. Você e eu não vamos estar santos sem pecado. É um processo, né? Nós estamos aprendendo desde já a amar a Deus como Ele é, a respeitá-lo. O fogo eterno é descrito na seguinte passagem. Jó, capítulo 20, versos 7 a 8. Salmos, capítulo 9, versos 6 a 7. 37, 38. 37 é o capítulo. E 38 é o verso. 145 de Salmos, capítulo 145, verso 20. As Escrituras declaram que Deus é amor, sendo assim não poderia queimar pessoas e o próprio Satanás. Veja bem, o fogo eterno é descrito na seguinte passagem que eu já falei. As Escrituras declaram que Deus é amor. Sendo assim, não poderia queimar pessoas e o próprio Satanás durante todo o tempo da eternidade. Então, vai ser um fogo rápido, dependendo, né, do pecado de cada pessoa que ou do inimigo de Deus e seus anjos. Né? A gente entende que a própria obra de destruição é considerada estranha para Deus. Isaías 28, capítulo 28, verso 21. Por quê? Porque Deus é amor. Ele não quer destruir, mas as pessoas e o próprio Satanás já está sentenciado, porque ele teve o período e o limite. Né? Como estão, isso já é outro estudo. Como então explicar a expressão fogo eterno?
Na verdade, o fogo é eterno em suas consequências, ou seja, destruirá eternamente pecado e pecadores de uma vez por todas. Assim como a Bíblia descreve o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra como eterno. Judas 7, Gênesis 19, 24 a 25, 2 Pedro 2 e 6. O fogo que destruirá os ímpios e Satanás será também de natureza eterna. Deixa-me ver aqui. Naum, isso mesmo, Naum, capítulo 1, verso 9. Fala, este fogo também purificará a terra da poluição do quê? Do pecado. As palavras eternamente e para sempre não estão relacionadas com a duração do castigo, e sim com os seus efeitos. Malaquias 4, 1, 11. Breve Jesus. Malaquias, isso mesmo. Capítulo 4, verso 1. E Salmos 37, 10. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E jamais um tormento sem fim. O inimigo de Deus e de seu povo finalmente será destruído. Aquele que por longas eras atormentou o reino dos céus, por fim deixará de existir. Deus banirá para sempre a tristeza, a dor e a morte. Os justos então receberão as boas-vindas para o seu novo e eterno lar. Nunca mais haverá pecado e nem pecadores, dor, sofrimento ou morte. Apocalipse 21, 4. Vamos recapitular rapidinho? Vamos? Então, olha, após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o quê? O milênio, ou seja, os 1000 anos. Durante esse período, os salvos estarão onde? No céu. A terra ficará como? Sem forma e vazia. Não haverá pessoas vivas, com exceção de quem? De Satanás. E os seus anjos? Satanás e os seus anjos. No fim desse período, a nova Jerusalém, a terra santa prometida, né? Descerá para onde? Para a terra com quem? Com os salvos. Satanás formará o quê? Um grande exército. Mas serão todos o quê? Queimados. Com quê? Com fogo e enxofre, tal como Sodoma e Gomorra. Vamos refletir um pouco. Após o milênio, tudo será novo. A terra, o mar, a atmosfera, a fauna, a flora, a saúde, a vida, pecado, doenças, sofrimento e morte não existirão mais. Estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer no seu coração, você quer estar durante esses 1000 anos com Deus? Ou na terra como mortos e depois tentar batalhar a cidade santa e guerrear e morrer no fogo que acabará e destruirá para sempre com a maldade? Você sente que Jesus está te chamando para passar essa eternidade com Ele? Você pode dizer no seu íntimo, meu irmão, decido a partir de agora fazer parte dos seguidores de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Todos os que não rejeitam Deus, estaremos com Ele. Um abraço. Estaremos no estudo 9. Tá bom? Logo, logo. Que Deus abençoe você.